Programa Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life, suplementos alimentares de qualidade e Hi-Flex Colchões. Imagine uma tecnologia que cuida da sua saúde enquanto você dorme. Já existe, minha gente, porque a Hi-Flex colocou essa tecnologia dentro de colchões. Chega dessa história de dormir cansado e acordar cansado porque ninguém merece. Para você que tem problema de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, você precisa conhecer os colchões Hi-Flex, que fazem 8 tipos de tratamentos enquanto você está dormindo. Ele que foi feito e desenvolvido por médicos e especialistas para cuidar da sua saúde enquanto você dorme. Ele vem com a densidade progressiva que vai fazer o perfeito alinhamento da sua coluna enquanto você está dormindo. Também vem com controle para massagem, para te fazer relaxar, ter aquele sono profundo. E o melhor de tudo isso é a logística que vem direto da fábrica até a casa do consumidor. Carol, eu já estou apaixonada e quero comprar os colchões Hi-Flex. Eu só me pergunto se é muito caro ou qualquer pessoa pode pagar. Qualquer pessoa pode pagar. Inclusive você que está aí agora já pode pegar um telefone e ligando, porque um aposentado que ganha um salário mínimo tem um orçamento que cabe no seu bolso. E o melhor é que ligando agora você ganha 30% de desconto. Gente, 30% de desconto, então liga agora. O número tá na tela, 0800 919 9999. 0800 919 9999. Hi-Flex Colchões para você e sua família dormir bem. O Inspiração já está no ar aqui na sua TV Grão-Pará, canal 14.1 e em mais 2 canais no YouTube. No meu canal, Inspiração com Jerusa, e também no canal da TV Grão-Pará. Hoje o nosso entrevistado é um jovem fisioterapeuta que vai inspirar muitas pessoas saírem do quadro de dor para o quadro de sorrir. Sair do quadro de dor para viver muito melhor. Eu estou falando do fisioterapeuta, Dr. Francisco Cristiano. Obrigada pela sua presença, doutor. Tá? É uma honra que você esteja aqui para dividir conhecimento, tá bom? Agradeço pelo convite, Jerusa. Muito obrigado. Espero contribuir para o conhecimento das pessoas, passar informação, que eu acho que informação é vida, né? A gente ser bem orientado, ter boas informações, isso contribui muito para a nossa vida. E para a saúde, né, doutor? Com certeza. Doutor, eu sei que o senhor é um especialista, usa a fisioterapia para tirar pessoas de quadro de dor. Mas hoje a gente vai falar de dor relacionada à coluna vertebral, não é isso? Exatamente. A aula é sua, doutor. Eu quero que o senhor me apresente, o senhor que dê a sua aula para mim e para o público. Perfeito. Não tem como a gente falar de tratamento de coluna sem antes a gente conhecer as estruturas que envolvem a coluna vertebral. Dentre elas estão a coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. Essas estruturas compõem com vértebras. Vértebras essas que compõem discos intervertebrais entre elas. Doutor, acho que o senhor tem slide, não tem? Tem sim. Olha aí, doutor. Perfeito. Essa é a estrutura? Exatamente. Pode passar. Ó, como vocês podem ver, o que eu acabei de falar, a nossa coluna é dividida em 3 principais partes, que é a coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. Caramba, olha, nunca tinha, para mim tudo era coluna. Ainda tem mais o sacro e o cóccix, que é o final da coluna. Verdade, nunca tinha percebido esse detalhe. Pode passar, doutor? Pode passar. Os discos intervertebrais, juntamente com as vértebras, esses discos intervertebrais, eles possuem um anel fibroso e um núcleo pulposo. Esse anel fibroso é a parte que está em volta rosinha. E o núcleo é a parte de dentro. Entendi. Entendi. Pode passar? Pode passar. Hoje em dia, os fatores que influenciam a dor na coluna em si estão muito ligados à questão dos maus hábitos.
Existem exceções como fatores traumáticos, acidentes, quedas, só que não são tão recorrentes quanto os fatores de maus hábitos. Sedentarismo? Sedentarismo, má alimentação e falta de ingestão de água. Isso daqui é muito importante, vocês já vão ver o porquê. Certo. Eu não quero atrapalhar a sua explicação. Você quer passar mais um slide? Pode deixar que a gente vai... Doutor, só para reforçar isso que você falou, que é muito importante, porque a maioria de nós, brasileiros então, e ainda mais aqui no Pará, a gente geralmente está acima do peso. Uhum. Por quê? A comida é muito boa, a gente não faz tanta atividade física. E aí, quando a gente vai em algum médico, primeira coisa, gente que tem problema na coluna, está acima do peso, vai sentir dor, né? Sim. Existem questões de dizer que a pessoa que tem o sobrepeso, ela é propícia a sentir dor. Só que a questão do sedentarismo, a pessoa tem um aumento de peso, um aumento de gordura corporal, e isso gera processos inflamatórios para ela. Se a pessoa tem crise de coluna, então ela já tem uma inflamação na coluna. Isso, consequentemente, vai potencializar a dor dela. Entendi. Certo? Então, assim, o senhor estava até me falando, eu acho que foi nos bastidores, que esse processo inflamatório, ele ativa também outros, porque está tudo interligado, né? Com certeza. Esse processo inflamatório, ele vai de encontro com o que a pessoa está sentindo. Por exemplo, ela já, como eu falei, ela já tem um processo inflamatório na coluna, que seria a lesão. O disco herniou, está comprimindo esse nervo, e muitas das vezes ela também tem processo de inflamação no músculo. E, querendo ou não, com a alimentação, ela também vai contribuir. Por exemplo, o açúcar é um alimento totalmente inflamatório. Isso é verdade. Aí, quer dizer que se eu tenho uma alimentação, traduzindo assim, né? Uma alimentação desregrada e que não faz bem, que agora a gente sabe que o intestino também, Sim. né? Eu já tive uma aula aqui de outra colega sua da área da saúde, uma nutricionista, então quer dizer que a alimentação, a má alimentação... Contribui. Sério, doutor? Sim. Lá na coluna? Sim, e é um fator que a gente não só trata a coluna em si, a gente precisa ter esse amparo com o paciente de forma mais abrangente para que ele realmente mude a qualidade de vida, que é não só tratar a coluna dele, mas para assim melhorar a qualidade de vida, porque não tem como a gente tratar uma estrutura sem antes tratar o que também tem relação. As causas, né? As causas e os componentes que estão influenciando também. Entendi. Se eu quiser passar, fica à vontade, tá? O sedentarismo em si, quando nós praticamos atividade física, não só por finalidade de estética, mas sim por bem-estar, produzimos substâncias que vão nos produzir bem-estar. Substâncias essas que são dopamina e serotonina, que são hormônios do bem-estar. Uhum. Nós, seres humanos, nós produzimos opioide de forma endógena, ou seja, de forma natural, como se fosse um medicamento. Sério? Opioides a gente consegue naturalmente, que é o que dá aquela sensação de bem-estar, relaxamento? Exatamente. Caramba, não sabia disso. Sabia da serotonina, endorfina, mas opioides não. Sim. Que ameniza a dor. Ameniza a dor. E é de forma natural. Quando a gente pratica atividade física, é como se a gente liberasse esse medicamento no nosso corpo, uma farmácia interna que a gente tem. É verdade que a gente precisa praticar pelo menos 20 minutos para ser acionado, 20 a 30? Sim. Para poder ser acionado todos os... se for uma caminhada, que pelo menos 30. É isso, doutor? Sim. Que maravilha. Mais intenso. Então, isso a longo prazo, por exemplo, tem estratégias que o paciente é submetido a estratégias de movimento, exercícios, e esses exercícios vão fazer com que esse paciente controle a dor dele. E isso, fisiologicamente, acontece isso, que o paciente fisiologicamente vai liberar hormônios de bem-estar, ele vai produzir
essa liberação de substâncias que são opioides de forma endógena para ele, e ele vai controlar a dor. O limiar de dor, aquela dor que estava lá em cima, reduz. Ele vai controlando conforme ele vai fazendo os exercícios, os movimentos qual a gente prescreve. Eu amei que você falou isso, porque o que é que a gente costuma ouvir das pessoas, pelo menos no cotidiano, né? Que tem problema, qualquer problema, já tem problema na coluna, aí, rapaz, vai te exercitar que vai melhorar. Não, mas eu não posso porque eu tenho um problema na coluna. Não pode, tem que primeiro avaliar com o especialista para fazer atividade. Exatamente. Tem um ponto interessante que você falou agora, que geralmente quando o paciente chega até mim no consultório, ele vem com aquela deixa que repouso, medicação e ausência de atividade física, ou seja, ele foi pedido para ele deixar a atividade física, interromper. Só que assim, existem casos agudos que realmente a gente precisa interromper, que é o quadro que o paciente já está bem avançado, que ele tem aquela dor bem constante, então a gente interrompe e dá uma atenção a mais para ele. Agora tem casos que a gente consegue liberar o paciente o quanto antes para fazer atividade física, que é um caso de obstrução mecânica, o paciente melhora na hora. Entendi. Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado, mas eu entendi, assim, de toda a sua explicação, que a atividade física, a boa alimentação, a hidratação que você vai explicar, são fatores que juntos vão tirar, pode até ajudar muito. Com certeza. Coisas simples, orientações simples que, sem sombra de dúvidas, traz benefícios enormes. Doutor, fique à vontade para me interromper. O senhor quer passar o slide? Faltou a hidratação, que é o mais importante. É verdade, doutor. Olha eu querendo acelerar o slide. Pode falar da água, doutor. A questão da hidratação em si, nosso corpo, o disco intervertebral, ele possui 90% de água, mais ou menos. Então, essa água é retirada do nosso organismo. Se nós não fazemos essa ingestão de água, esse disco vai se desidratar. A longo prazo, esse disco vai ter um processo de degeneração. O que significa isso? O processo de degeneração, ele nada mais é do que esse disco está frágil, suscetível à lesão. Porque não é cartilagem também? Isso. Você falou, né, que vai... Imagina se faltar água, vai ressecando, não é? Quer dizer, eu estou falando linguajar popular, doutor. E ele diminui a espessura dele, ele fica mais fino. E uma vértebra pode até depois encostar a gente chama isso de artrodese. Ele vai fazer uma artrodese e vai fundir uma vértebra. Seria mais ou menos isso. Doutor, nunca tinha escutado falar que tem que beber bastante água, que faz bem para a coluna. Parabéns por trazer essa informação. Obrigada. Pessoal que não gosta de beber água, olha, doutor, fale aqui, ó. Nessa aqui, para eles ouvirem de você. Pode falar. A água é muito importante que você consuma água durante o seu dia. Por quê? Você vai trazer bem-estar para o seu corpo e para a sua coluna, mantendo os discos da sua coluna hidratados e mantendo a sua coluna saudável. Caramba! Doutor, a gente pode ir para um breve intervalo? Pode sim. E volta já já. A gente vai para um breve intervalo, é rapidinho. Gente, agora eu abro um espaço porque eu quero apresentar para vocês os suplementos alimentares da NutriLife. Eu ando fazendo propaganda nas minhas redes sociais e aqui na TV Grão Pará porque eu já estou tomando. Eu aprovei os produtos, estou amando. Tem, por exemplo, eu chamo que é o azulzinho. É o anti-estresse energético da NutriLife. Ele tem 2 tipos de substâncias, calmantes e energéticas. Sabe assim, para driblar o estresse e dar aquela energia? É perfeito. Se você gosta de atividade física, tem o Black Monster. Ele tem toda a potência do Tribulus terrestre mais a maca peruana em um só produto. O telefone, minha gente, anota aí para falar comigo. 99994 1212, eu vou repetir. 99994
1212. Então, só para reforçar, quer comprar qualquer suplemento alimentar da Nutri-Life? Fala comigo através do WhatsApp 999941212. Tem ômega 3. O ômega 3 é excelente para a nossa saúde. Não tem contraindicação. Pelo contrário, tá bom? Então, quer comprar ômega 3? Compra comigo através do telefone 999941212. E a gente continua, tá bom? Doutor, pode continuar a sua aula, porque eu estou amando. Já descobri que a água é muito boa para a nossa coluna vertebral. O que mais, doutor? Vamos continuar a apresentação. A ausência de água, como eu havia dito, causa a desidratação e a degeneração do disco. O disco, como eu havia dito, ele fica mais fino e suscetível a uma lesão. Pode passar. Lesões essas que são as hérnias de disco. O primeiro é uma protusão discal. A segunda hérnia são a hérnia de disco. O terceiro já é um abaulamento. O quarto já é um extravasamento, que é um sequestro, que a gente chama. E isso já é um fragmento que fica fora, comprimindo. Ou seja, do segundo para o quarto, ele já vai causar uma lesão, uma compressão na raiz. Entendi. Pode passar? Pode passar, meu diretor. Consequentemente, isso gerando dores na coluna, formigamento, perda de força. O paciente em si, a pessoa, começa a ter fraqueza no membro, na perna, falando de coluna lombar. Então, ela tem esses sintomas, ela tem redução de mobilidade, ou seja, se ela vai sentar, se ela vai andar, ela tem dificuldade. Entendi. Pode passar. E os exames de imagem em si, como padrão clínico, a gente sempre utiliza o exame como algo auxiliar, que vai nos auxiliar para conduzir o atendimento, o tratamento desse paciente. Muitas das vezes tem pacientes que chegam até nós com achados no exame de imagem, porém não apresentam dor. São pacientes assintomáticos. Caramba, tem isso, doutor? Sim. Não sinto nada, vou fazer um exame de imagem, tá lá, né? Apareceu a hérnia de disco lá. Aí a pessoa fica preocupada. Com certeza, né? E isso faz, por exemplo, acontece de gerar uma hiperalgesia. Ou seja, a pessoa fica com mais dor, aparece um processo de dor, então ela fica suscetível a essas questões sintomatológicas. Entendi. Você falou que é um complemento, né? Porque, às vezes, então, nem sempre o diagnóstico... Para fechar o diagnóstico, tem que ir além das imagens, é isso? Isso. É mais fidedigno que a gente verifique o que o paciente vai mostrar presencialmente no atendimento. Ou seja, como é que está a função desse paciente, como é que as respostas clínicas dos testes nervosos, os testes funcionais e as referências sintomatológicas que esse paciente vai falar no momento do atendimento. Entendi. Se a dor dele está irradiando até o joelho, até o pé, se ele tem alguma parestesia, que a gente pode denominar como anestesia em cela, que é na região genitália. Ele pode ter ausência do esfíncter, ou seja, ele perde a capacidade do controle miccional, ou seja, ele não consegue urinar, às vezes também defecar. Já vi pessoas em caso de quando travou a coluna, ficou desregulado a função de defecar e se não tinha controle de tanta dor, doutor. Você já viu esses quadros, né? Sim. Quadros esses que são denominados como estenose, lesão de cauda equina, que são lesões graves da coluna e realmente esses casos são abordagem cirúrgica. E quanto mais tempo o paciente demora a procurar
um atendimento, essa lesão começa a ficar mais grave e muitas das vezes pode ser irreversível. Eu já ia falar, porque tem casos que é para cirurgia, como o senhor está falando, e também tem casos que podem ser tratados, prevenidos, não é? Eu tenho um amigo, doutor, só para complementar o senhor, que ele tinha cerca de 30 crises por ano de coluna antes de começar a fazer atividade física. Uhum. Depois que ele foi orientado por fisioterapeutas a emagrecer, cuidar da alimentação e tudo mais que o senhor já falou, no máximo por ano ele chega a ter, estourando 2 crises. Para quem tinha 30 antes de fazer a musculação, atividade acompanhada por um profissional. Sim. Você já pensou que você sai de um quadro de 30 crises por ano para 2 ou 1 vez só por ano e não foi preciso cirurgia? O ideal é que o paciente, no atendimento especializado, ele ser educado, ele ser orientado de forma específica para o caso dele e também ser ensinado a controlar a dor. Então, isso a gente faz com abordagem de estratégias de exercício, estratégias de movimento. Nós, fisioterapeutas, não prescrevemos medicações, então nossas prescrições são exercícios. O movimento, eu costumo dizer que o movimento é vida. Então, como a gente acabou de falar anteriormente no início, quando nós movimentamos, quando a gente faz atividade física, isso libera substâncias de bem-estar para o nosso corpo. E essas substâncias vão ser como medicamento. A nossa farmácia interna é ativada. E, querendo ou não, isso vai reduzir a dor, vai controlando a dor. E o paciente acaba deixando a medicação de lado. Que bom, que bom. Acho que é o que todo mundo que sofre da coluna deseja, mas tem que pagar, seguir o protocolo da saúde. Doutor, a gente tem um tempinho ainda, um pouquinho de tempo. O senhor quer colocar mais alguma coisa? Pode passar. Pode passar. Aqui eu trouxe para exemplificar um atendimento. Esse paciente em questão, ele chegou no consultório relatando dor na coluna lombar, irradiando até o pé. Nossa! E como eu havia dito no slide anterior, que é dor lombar, fraqueza no membro, esse paciente também vinha sentindo dificuldade para se movimentar, ou seja, se ele levantava da cadeira, ele precisava de ajuda. Nossa. E a perna todo o tempo formigando. E aí, doutor, ele está sendo cuidado, ele está melhor? Esse paciente em questão, ele já recebeu alta. Ai, que bom. Ele já está bem, a dor dele já está bem melhor. Então, ele é um paciente que já está ativo, já voltou às suas atividades e é o que a gente sempre preconiza em cada atendimento. Com certeza, né? Tirar daquele quadro, Com incentivar certeza. a se cuidar. Pode passar, doutor? Pode deixar. Eu vou explicar sobre como que a gente faz a abordagem no atendimento em si. Certo. Cada paciente vai responder de uma forma totalmente diferente um do outro. Então, assim, questões de técnicas de atendimento, existem pacientes que vão responder bem, são responsivos com uma determinada técnica e outros não. Por exemplo, tem paciente que possui osteoporose. Então, esse paciente a gente não vai manipulá-lo, não vai, que é comumente chama de instalar o paciente, instalar a coluna. Deus o livre, tem que ter muito suscetível cuidado. a lesões, a fraturas. Então, é uma que a gente chama de uma red flag, a osteoporose. Entendi. Uma bandeira vermelha. Certo. As respostas clínicas que o paciente é submetido, que a gente precisa obter conforme ele vai sendo submetido a estratégias de movimento para verificar como que esse paciente vai responder, esse semáforo vai nos conduzir, que seria um sinal verde, um sinal amarelo e um sinal vermelho. Cada quadro, depende de como a pessoa tiver, ela vai também receber um tratamento, não é? Assim, como é que funciona? Esse paciente em si, ele está fazendo um movimento de extensão da coluna.
a preferência dele foi para a extensão. A posição em si do exercício que ele sentia alívio. Entendi. Ou seja, nessa posição, nesse exercício, ele relatava a melhora dos sintomas dele. Então, a gente tende como um sinal verde, que é a dor sair do pé dele e vir em direção à coluna lombar. Caramba. Isso é uma resposta positiva. Isso é um sinal verde. O sinal vermelho seria a dor não ter mudança alguma e o paciente continuar sentindo aquele desconforto mesmo fazendo o movimento. Entendi. Então, a gente precisa mudar a estratégia e verificar o que o paciente vai apresentar de dor Entendi. posteriormente. O sinal amarelo seria que o paciente teve uma melhora parcial. A gente precisa ajustar para que esse paciente tenha a redução total desses sintomas. Entendi. Ai, doutor, nosso tempo é tão curto. Infelizmente, doutor, o senhor vai ter, olha, tem uma notícia boa, o senhor vai acabar voltando aqui, porque coluna vertebral tem muita coisa para abordar. Olha, mas deu tempo, vai chegar na rede social. Doutor, quais as suas redes sociais? Na verdade, meu diretor é maravilhoso, ele já colocou na tela, que é o @dr Francisco Cristiano. Francisco Cristiano, tudo junto. Doutor, obrigada pela sua participação, por vir dividir esse conhecimento que tanta gente precisa, tá? Já está convidado para voltar. Perfeito. Jerusa, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção de todos. E eu deixo um recado. O nosso objetivo do tratamento é fazer com que o paciente tenha o menor número de atendimentos possível, fazer com que esse paciente retorne às suas atividades o mais rápido possível e ele seja orientado e bem avaliado no momento da avaliação. Uma avaliação detalhada, uma avaliação direcionada para o que ele está sentindo. Perfeito. Obrigada mais uma vez, doutor. Você vai voltar aqui para explicar mais. Gente, eu quero agradecer a você que está deixando recado no direct, que fala comigo no WhatsApp. Um grande abraço a todos vocês que assistem todo dia. Estou devendo um monte de abraço. Prometo que na semana que vem eu volto com vários nomes e bairros anotados. Eu prometo, me desculpem, é a correria do dia a dia. Segue meu Instagram, @Inspiração com Jerusa. E no YouTube o canal Inspiração com Jerusa. Vai lá e se inscreve. Um beijo, fiquem com Deus, tchau! Imagine uma tecnologia que cuida da sua saúde enquanto você dorme. Já existe, minha gente, porque a Hi-Flex colocou essa tecnologia dentro de colchões. Chega dessa história de dormir cansado e acordar cansado porque ninguém merece. Para você que tem problemas de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, você precisa conhecer os colchões Hi-Flex, que fazem 8 tipos de tratamentos enquanto você está dormindo. Ele que foi feito e desenvolvido por médicos e especialistas para cuidar da sua saúde enquanto você dorme. Ele vem com a densidade progressiva que vai fazer o perfeito alinhamento da sua coluna enquanto você está dormindo. Também vem com controle para massagem, para te fazer relaxar, ter aquele sono profundo. E o melhor de tudo isso é a logística que vem direto da fábrica até a casa do consumidor. Carol, eu já estou apaixonada e quero comprar os colchões Hi-Flex. Eu só me pergunto se é muito caro ou qualquer pessoa pode pagar. Qualquer pessoa pode pagar. Inclusive você que está aí agora já pode pegar um telefone e ligando, porque um aposentado que ganha um salário mínimo tem um orçamento que cabe no seu bolso. E o melhor é que ligando agora você ganha 30% de desconto. Gente, 30% de desconto, então liga agora. O número tá na tela, 0800 919 9999. 0800 919 9999. Hi-Flex Colchões para você e sua família dormir bem. Programa Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life, suplementos alimentares de qualidade e Hi-Flex Colchões.